Nesta edição do Auto Magazine vamos à Marinha Grande para acompanhar mais uma jornada do Campeonato de Portugal de Rallys. Lá por fora, viramos atenções para a jornada russa do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Mais uma etapa do Campeonato de Portugal de Rallys é o Rally Vidreiro da Marinha Grande, numa organização do Clube Automóvel da Marinha Grande. Este Rally Vidreiro, ou Rally do Centro, é uma das provas que marcam o calendário do Campeonato de Portugal de Rallys. Conhecida pelos troços rápidos e escorregadios desenhados por entre mantos de verde do histórico Pinhal de Leiria, este rally oferece sempre imagens de verdadeiro espetáculo a todos os que se deslocam aos traçados para assistir a estas corridas. E nesta edição de 2013 deste histórico rally, as expectativas eram elevadas na luta pela vitória de 3 candidatos de peso: Bernardo Sousa à procura da sua terceira vitória no campeonato, Ricardo Moura e Pedro Meireles desejosos de colocar um ponto final nos azares desta temporada. É um rally não permite erros e o style faz logo a diferença desde o primeiro troço, ou senão é muito difícil conseguir recuperar. Eu penso que aqui era muito importante nós termos um resultado mais positivo, não fica nada decidido já, mas começa a ficar complicado para nós. É um rally maioritariamente rápido, é um rally que tem as bermas muito sujas sempre, onde é preciso cortar as curvas e tem umas características próprias. Depois tem os troços da mata que são sempre únicos. Um pouco diferentes do habitual neste rally, com muitos cruzamentos, muitas viragens, muitas mudanças de direção, mas as classificativas acabam por ser bonitas, ser muito técnicas. A nossa guerra é andar cada vez mais e evoluir cada vez mais, perceber cada vez melhor o carro, mas hoje, se a mata estiver molhada, não vai ser fácil. E não seria nada fácil, de facto, esta jornada do Campeonato de Portugal de Rallys, ronda que contava ainda para o Campeonato Open de Rallys, para o Campeonato Júnior, para o Regional e ainda para os troféus monomarca. Estavam assim reunidos os motivos suficientes para centrar atenções na estrada e encontrar os vencedores deste Rally Vidreiro 2013. Estamos já com o líder do campeonato, Bernardo Sousa, que sentia alguma dificuldade neste início de prova, nomeadamente pela escolha de pneus devido ao mau tempo que se fazia sentir. A chuva marcava então as primeiras passagens do dia deste Rally Vidreiro, um problema que, aliás, afetaria a grande maioria dos pilotos em prova. O madeirense soube tirar o melhor partido dos Pirelli, que equiparam o seu Ford Fiesta S2000 para nunca descolar da frente da corrida. Já o campeão nacional, Ricardo Moura, depois da saída de estrada em Guimarães, mostrava-se um pouco condicionado, mas a revelar um bom andamento. Moura acabaria mesmo por ganhar a segunda especial do dia em Mata Mourisca, mas não chegava ainda ao andamento do S2000 para ir mais além do que a quarta posição que ocupava ao fim das primeiras 4 especiais do dia. O piloto açoriano andava forte, mas sabia que não podia correr riscos depois do despiste em Guimarães. Pedro Meireles e Mário Castro, também eles no Fábia Skoda S2000, a revelar um bom andamento para acabar com os azares que têm afetado o piloto neste início de temporada. Meireles venceu a primeira especial do dia, mas baixou um pouco o andamento com o decorrer da prova, com o agravamento do estado do tempo que acabou por prejudicar a maioria dos pilotos em prova. Esta é a exceção aos receios revelados pelo mau tempo. Adruzilo Lopes e Vasco Ferreira arriscaram na escolha de pneus e acabaram por colher os seus frutos. Grande andamento logo desde o início do rally, venceram terceira e quarta especiais do dia, nas segundas passagens por Carnide e Mata Mourisca, e a deixar a concorrência a 7 segundos de distância nesta altura. Vantagem que num rally curto e rápido como era este Rally do Centro, ameaçava tornar-se definitiva se tudo corresse bem durante a segunda metade da prova. Avançamos então para a luta das duas rodas motrizes, que vem sendo dominada por João Barros no seu Clio S1600. O piloto confirmava desde logo o ascendente que vem trazendo e colocava-se na frente desta categoria logo desde o início da prova, e com as primeiras especiais percorridas levava já um avanço de 1 minuto e 18 para o segundo classificado nesta fase do rally.
Já Diogo Gago enfrentava algumas dificuldades com o seu Peugeot. O jovem e promissor piloto não conseguia de facto agarrar a corrida como tanto gosta e ao final das primeiras especiais do dia percebi-se que já seria muito complicado atacar o primeiro lugar de João Barros nas duas rodas motrizes, que mais parece outro campeonato, tal a diferença de andamento para a concorrência. Ora, neste Rally Vidreiro, Diogo Gago e Jorge Carvalho foram obrigados a utilizar um Peugeot 206 GTI ao invés do habitual Citroën C2 R2 Max com que têm feito o campeonato. Esquerda 3 menos 50, vamos para o cruzamento. Atenção à travagem para a direita 2, cruzamento. Ainda na luta pelo pódio nas duas rodas motrizes estava Ricardo Marques e Paulo Marques, nesta que era a terceira prova das 5 previstas do calendário de 2013. A equipa do Citroën C2 R2 estava a andar a um bom ritmo, mas desde bem cedo se percebeu que o andamento do líder não dava praticamente nenhuma possibilidade aos seus adversários para o acompanhar e só mesmo uma avaria mecânica ou um furo poderia fazer com que Ricardo e Paulo Marques se aproximassem do líder da prova nesta fase do Rally do Centro. Este é o Mitsubishi Evo 9 de Miguel Barbosa, navegado por Alberto Silva, uma dupla muito competitiva. O piloto de Famalicão apostava forte nesta segunda prova em asfalto do calendário, aqui na Zona Centro, para ir escalando posições no Campeonato de Portugal de Rallys e manter ao mesmo tempo a liderança no agrupamento de produção. Mais uma vez, a escolha dos pneus a ser essencial nesta altura de prova, em que uma má escolha poderia ditar muito do que se iria passar ao longo de todo o dia. Miguel Barbosa andava rápido, sempre no top 5 da prova, apenas ultrapassado, claro está, pelos pilotos que competem para a vitória no Nacional. Ivo Nogueira, outro dos jovens pilotos deste campeonato e que dá sempre que falar. No entanto, o andamento do seu Subaru Impreza R4 não era de facto o melhor. As condicionantes do clima e uma má escolha de pneus inicial ditavam grandes dificuldades para o piloto. Ivo Nogueira acabaria as 4 primeiras especiais do dia em 6º lugar à geral e já a 22 segundos do top 5 da prova. Ao final da manhã, Druzílio Lopes liderava então o Rally do Centro, seguido do Skoda de Pedro Meireles. Bernardo Sousa era terceiro no seu Ford Fiesta, enquanto Ricardo Moura, o campeão nacional, estava na 4ª posição. Ainda com 3 especiais para correr e tudo para definir uma das provas mais disputadas do ano até então, os pilotos faziam um balanço das primeiras especiais do dia e lançavam os seus palpites para o que ainda faltava correr deste Rally do Centro. Tivemos uma escolha errada de pneus, também é um bocadinho a falta de ritmo de não ter testado, também não ajudou muito, mas não me queria justificar por isso. E depois, na parte da tarde, nos segundos troços, tentamos recuperar um bocadinho. No primeiro fizemos um peão e no segundo já ganhamos qualquer coisa, como mesmo assim ainda perdemos algum tempo para o Druzílio. Tem sido um rally muito difícil. Eu penso que a escolha que fiz de pneus foi arriscada, mas acabou por resultar. Eu fui de molés, com alguns cortes, e acabou por resultar. Amanhã correu-nos relativamente bem, estamos em 2º lugar da geral. Não fizemos a escolha certa de pneus, porque saímos com pneus de chuva, isso revelou-se bom na primeira classificativa, mas depois os outros troços estavam todos muito secos e penso que a escolha mais adequada seria pneus de seco. No entanto, penso que apesar disso a classificação é boa. Os tempos são, a diferença para o primeiro é já grande, cerca de 20 segundos, faltam 30 km de troços, portanto em circunstâncias normais é inalcançável neste momento, a não ser que algo anormal aconteça e, portanto, temos que tentar terminar o rally. Não, definitivamente não correu nada bem, não entramos com o pé direito. Tenho tido bastante dificuldade em encontrar o meu ritmo e isso está a tornar as coisas bastante complicadas. Sim, está a ser um dia positivo. Fizemos a escolha de pneus a pensar que ia chover, não aconteceu, choveu mais tarde. Com os pneus intermédios conseguimos ter bons resultados. O terceiro troço foi onde encontramos o equilíbrio entre as suspensões, os pneus e o asfalto. Conseguimos tirar o máximo partido da opção que tivemos. No quarto já perdemos um bocadinho, não conseguimos
ter o rendimento que esperávamos, porque como o pneu, como era de intermédio, o alcatrão estava seco, rompeu um bocadinho mais depressa aquilo que estávamos a contar. Esta manhã foi difícil, tivemos que apostar um bocadinho, tivemos que fazer uma aposta de pneus um bocado arriscada, entre levar a seco e de chuva, optámos por sair de chuva, tínhamos partes secas, outras molhadas e apanhámos alguns sustos. Daqui a pouco avançamos para Bragança para acompanhar mais uma ronda do Nacional de Montanha. Agora avançamos para a Rússia para mais uma jornada do Mundial de Carros de Turismo. O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, o WTCC, viajou para a Rússia para a 6ª etapa da temporada. Na primeira corrida do fim de semana, logo na partida, Ivan Muller em Chevrolet foi mais forte, largou muito bem e conseguiu manter-se na liderança com Tom Cornell em BMW na segunda posição. Na luta pelo terceiro lugar, é Norbert Michelis em Honda que leva a melhor sobre Rob Uffen. Contudo, um acidente na primeira curva afasta da corrida Freddy Bart e o piloto de Hong Kong, Charles Kaki. O acidente obriga mesmo à entrada em pista do safety car e a corrida acaba mesmo por ser interrompida pela amostragem da bandeira vermelha devido ao óleo na pista. Após uma paragem de 30 minutos, a prova recomeçou atrás do safety car. Ivan Muller foi mais forte neste segundo arranque e manteve a liderança, seguido de perto por Tom Cornell na segunda posição. Com uma bandeira amarela a ser mostrada permanentemente na reta principal e na primeira curva, praticamente que não se registaram ultrapassagens na corrida e assim Ivan Muller confirmou a vitória nesta primeira corrida do fim de semana russo, com Tom Cornell a cortar a meta no segundo lugar, enquanto que Norbert Michelis fechou o pódio. A história da segunda corrida foi completamente diferente. Benani em BMW largou muito bem e manteve a frente da corrida, tendo ganho quase um segundo para os seus adversários nas primeiras curvas. Já o italiano Gabriele Tarquini, em Honda Civic, largou muito bem, subiu da 5ª para a 3ª posição logo na largada. Mais atrás, na luta pelo terceiro lugar, Tom Cornell leva a melhor sobre James Thompson à terceira volta. No entanto, na volta seguinte, os dois pilotos envolvem-se num acidente que embrulha igualmente Gabriele Tarquini. À 7ª volta, Niki Hayr conseguiu mesmo ultrapassar o marroquino e assumir a liderança da prova. Duas voltas depois, foi a vez de Rob Uff tentar atacar a posição de Benani, mas acabou por perder a terceira posição para Ivan Muller. Na tentativa de chegar ao terceiro lugar, Rob Uff, ao volante do Seat Leon, tudo fez para ultrapassar o marroquino Benani, mas este, a travar nos limites, fez um peão e perdeu várias posições. Desta forma, Niki Hayr vencia a segunda prova, enquanto Tiago Monteiro teve um fim de semana para esquecer. Infelizmente, na qualificação, logo na primeira volta, tivemos um problema bastante grave com a bomba d'água, o que nos obrigou a não participar da qualificação, por um lado, a mudar de motor, porque danificou este motor, e arrancar de último para as duas corridas. A partir daí, obviamente, as coisas complicam-se bastante, então aproveitamos esta situação para fazer uma sessão de treinos, ao fim e ao cabo. Nas duas corridas eu fui com uma afinação do carro muito diferente, mesmo muito radical, para experimentar, ver o que é que iria resultar melhor. Aprendemos bastante, é verdade, por isso esta corrida foi um bocado frustrante, mas foi interessante a nível técnico, porque deu para descobrir algumas coisas no chassi que podem servir para o futuro. A próxima ronda do WTCC está agendada para 29 e 30 de junho em Portugal, é o circuito da Boa Vista. Mais à frente voltamos à Marinha Grande para acompanhar a parte final de mais uma jornada do Campeonato de Portugal de Rallys. Agora centramos atenções em Bragança na 4ª jornada do Nacional de Montanha. Pedro Salvador surpreendeu tudo e todos ao alinhar na rampa de Bragança com um Juno CN11 que lhe permitiu vencer, interrompendo a série de 3 vitórias à geral consecutivas de Tiago Reis. Já tínhamos previsto vir para o circuito da Boa Vista, portanto, a partir do momento que o carro estava cá e sendo esta uma prova muito rápida, com características muito rápidas, aproveitamos a presença do carro cá para usar e tentar vencer a primeira prova. Feitas as contas finais, o piloto de Chaves contabilizava 4 minutos 37 segundos 5, o que lhe dava uma margem de 7,3 segundos sobre o líder do campeonato. O
O piloto do Norma fez o possível para contrariar a tendência e ao longo do fim de semana protagonizou a oposição a Salvador, mas a rodar sempre nos limites, nada pôde fazer para contrariar a liderança. O segundo posto na prova transmontana permite-lhe, no entanto, conseguir mais pontos preciosos para o que vão ser as contas finais do campeonato. Paulo Ramalho esteve em maré de azar e um toque numa subida de treinos danificava-lhe o Juno, deixando com um handicap para o resto das subidas. João Fonseca roda calmamente em quarto e já na derradeira subida de prova, uma falha no motor de arranque impediu de alinhar. Segue-se a luta pela categoria 1 que Joaquim Teixeira venceu. Esteve sempre muito à vontade no traçado da Serra da Nogueira e nem chegou a realizar a última subida de prova com o piso mais quente, mais lento e, portanto, só muito dificilmente perderia a vitória. A posição seguinte foi disputada até o fim com uma inversão de expectativas sobre a meta. Rui Ferreira da Silva fez um tempo canhão e roubou o posto que até aí era de Fernando Pérez, colocando no terceiro lugar. A diferença nas contas finais foi de 4 décimas. O pluricampeão de ralis mostrou que a quem sabe não esquece e rodou num ritmo que parecia que ia garantir o segundo lugar no pódio, mas a surpresa apareceu no fim. Pérez, mesmo assim, ficou cliente das rampas. Esteve tudo muito bem, uma rampa muito engraçada, talvez das que sobe menos e das mais rápidas, e gostei muito de fazer. Sou capaz de fazer mais uma ou outra até ao final do ano. Bernardo Sá Nogueira acabou por fazer uma 8ª posição à geral, 4ª na categoria e assegurou a vitória na respectiva classe depois de uma prova um pouco mais descansada. É que o barulho aconteceu um pouco mais atrás, a saber, há 7 décimas que separam os 3 homens que ocuparam as posições seguintes, respectivamente Nelson Trindade, Luís Nunes, que ainda se foi meter no meio da guerra, apesar de um toque na segunda subida oficial que lhe condicionava o resultado, e Erlander Trindade, que terminava logo atrás. Para fechar as contas da categoria 1, o grupo dos 10 da frente era respectivamente encerrado por Jorge Meira, 8º na categoria, João Guimarães, 9º, e Rui Amorim, esse mesmo o piloto que venceria a classe dos 1300. As contas dos clássicos foram fáceis de fazer, pois eram apenas 5 concorrentes que se deslocaram até Bragança. José Pedro Gomes venceu, apesar do Forscore apresentar algumas mazelas devido a uma saída de estrada no sábado. Bateu Aníbal Rolo por pouco mais de 1,5 segundos. De seguida, os homens dos Autobianchi a 112, em que Domingos Fernandes levava a melhor sobre Abel Marques, depois de uma luta sem quartel. Francisco Marrão era o único a alinhar na categoria 4. Voltamos a centrar atenções no Rally do Centro, agora para dar conta do Campeonato Open de Rallys, que teve aqui na Marinha Grande mais uma ronda. Este é o carro de Mariana Carvalho, em dia de aniversário. A piloto navegada por Alexandra Santos revelou um bom andamento que lhes valeria então a vitória entre as pilotos femininas desta prova e um presente especial da sua navegadora. Uma prova positiva, correu tudo bem. De manhã, os troços da manhã eram um bocado chatos, muito sujos, pronto, um bocado apreensivos com o que queríamos encontrar, mas à tarde os troços do Pinhal correram muito bem, divertimos muito, gostei muito dos troços do Pinhal. Já os conhecia noutras versões, mas já conhecia um bocado o Pinhal e achei muito divertido e gostei muito. Este é já o Mitsubishi Evo 6 de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, uma equipa sempre candidata a um bom resultado neste campeonato Open de Rallys. Mais interessante foi nesta altura a luta pelo pódio absoluto que iam travando com Carlos Cruz, situação que se iria prolongar até ao momento da desistência do piloto do Peugeot 206 devido a um problema com o acelerador após a terceira especial. Fernando Teotónio ficava assim isolado no terceiro lugar, posição que iria conservar até ao fim do rally, terminando a 1 minuto e 38 do primeiro classificado. Sem grandes sobressaltos, o veterano piloto Luís Mota, navegado por Alexandre Ramos, ao volante do Mitsubishi Evo 7, assumiram desde as primeiras especiais o segundo lugar do pódio, revelando uma estratégia de garantir estes preciosos pontos numa prova onde o primeiro da geral, logo desde o início, se mostrou bastante forte. Por acaso gosto deste rally, é-nos favorável. Tínhamos uma concorrência forte, e temos concorrência forte, mas estávamos preparados psicologicamente para atacar também, atacámos da parte da manhã, não sabíamos como estava o estado do asfalto, estava molhado,
mas mesmo assim arrancámos com pneus de chuva, chegámos aos troços, não estava assim tanta chuva como isso, não choveu, os troços estavam a secar, mas mesmo assim conseguimos manter a nossa posição, chegámos aqui para a segunda parte, separados por 1/10 do terceiro, e o quarto estava a 3 segundos, estávamos ali bem juntinhos uns aos outros, e na mata atacámos mais, e a mata estava um bocadinho mais úmida que os outros troços, tínhamos os pneus de chuva à mesma e conseguimos fazer um bom resultado. E se mais emoção não aconteceu, tudo se ficou a dever à verdadeira entrada arrebatadora de Carlos Martins em prova, que decidiu tudo praticamente logo no primeiro troço do dia. Com uma escolha acertada de pneus, o piloto Serpa entrou a ganhar 28 segundos à concorrência e arrumava assim definitivamente a questão na luta pela vitória. Depois do abandono prematuro em Guimarães, Carlos Martins venceu todas as especiais do dia e assumiu então com naturalidade mais uma vitória e a dianteira do Campeonato Open de Rallys. Nós tínhamos alguma expectativa na prova, era um rally que precisávamos ganhar, tínhamos um assunto pendente de campeonato, sabíamos que no asfalto era onde a concorrência estava mais próxima. E então queríamos de alguma forma encerrar. Os últimos 2 rallies não foram muito bons, os últimos existiam com problemas de embreagem e antes desse houve uma escolha errada de pneus que comprometeu um pouco o andamento e portanto fiquei enredado de facto 2 rallies das vitórias. Hoje vir ganhar é bom, portanto o rally correu na perfeição e ganhámos todos os troços, ganhámos o Regional Norte, ganhámos o Open, portanto estamos satisfeitíssimos, o saldo é muito positivo. Paulo Neto e Vítor Hugo em Citroën DS3 R3, uma boa prova para a dupla que concorre, como se sabe, nas 2 rodas motrizes. Depois de uma época azarada, até ao momento, o objetivo era então acabar este rally vidreiro e a prova ia dando excelentes indicadores para o que ainda faltava por correr. Para a esquerda a fundo corta, 50 e vamos para o cruzamento, bora a fundo, atenção à travagem para a esquerda 2 tipo gancho. Ricardo e Paulo Marques em Citroën C2 R2 também a competir para a vitória nas 2 rodas motrizes. Depois de terem começado mal a prova, foram subindo lentamente na produção e durante a tarde começaram a registrar andamentos que os colocava claramente nos lugares do pódio e na luta pelos pontos desta categoria. Terminaram em terceiro nas 2 rodas motrizes e em nono da geral final, a 4 minutos e 48 da liderança da prova. Na luta pela vitória nos carros de 2 rodas motrizes, João Barros e o seu Renault Clio não tiveram rivais, mesmo quando a chuva e o piso escorregadio dificultaram a sua tarefa na parte inicial da prova. A diferença de mais de 1 minuto e 40 segundos para André Marques, que segurou o segundo lugar, confirmava isso mesmo, e mais uma brilhante prova para o piloto do Clio S1600, que ficaria ainda no 7º lugar da geral final. Ivo Nogueira também a melhorar um pouco nesta parte final do Rally Vidreiro, a competir para a geral, mas com o foco na produção. O jovem piloto da Maia bem tentou discutir o segundo posto da categoria, mas não conseguiu ter a consistência de Miguel Barbosa, acabando mesmo por ter de se resignar com a 3ª posição da produção, a mais de 25 segundos do seu adversário. Com uma escolha de pneus intermédio a não ser de facto a mais aconselhável para os primeiros troços deste rally, restavam as últimas 3 especiais do rally para confirmar o bom momento de Miguel Jorge Barbosa. O piloto demonstrou de facto uma prova consistente que lhe valeu um justo 6º lugar e 2º posto no agrupamento de produção, com o piloto do Mitsubishi a saber lidar muito bem com as armadilhas do começo do rally, que quase custava uma saída de estrada definitiva ao seu grande rival Ivo Nogueira. Miguel Jorge Barbosa terminou o rally na 5ª posição à geral e na 2ª posição do Grupo N, atrás de um dos heróis do dia. Adruzilo Lopes foi porventura o maior vencedor da primeira parte do rally e também o mais prejudicado pelo seu final. Fica contudo uma grande corrida do piloto de Regilde, que até a certa altura parecia mesmo caminhar para um possível triunfo, quando um problema numa bobina do seu Subaru Impreza STI durante a 5ª classificativa o fez descer da 1ª para a 4ª posição.
A Druzilo ainda deu tudo por tudo na Power Stage e na Super Especial da Marinha Grande para chegar ao pódio, mas ficaria às portas deste a uma escassa margem de o conseguir ao terminar somente a 3 décimas do terceiro posto. Pedro Meireles acabou então com os azares e concluiu a prova, sendo um dos grandes destaques deste Rally Vidreiro, que chegou mesmo a liderar, com um grande andamento ao longo de todo o dia. E num rally disputado quase ao 12º, só na Power Stage é que a ordem dos 3 primeiros haveria de ser conhecida. Assim, na Super Especial Noturna, que fechava a prova do Clube Automóvel da Marinha Grande, é que era decidido o segundo posto que Pedro Meireles viria a perder para Ricardo Moura por apenas 2 décimos de segundo. O açoriano Ricardo Moura, depois das primeiras especiais do dia, estava um pouco agastado com a sua condução, melhorou da parte da tarde, entrou primeiro no pódio e depois conquistou o segundo à geral, mesmo na última especial do dia, perante a presença de milhares de espectadores no centro da Marinha Grande. Ricardo Moura acabou por arriscar mais do que Pedro Meireles, contra quem correu, levando o seu carro a dar um toque num passeio que apenas provocou danos no Skoda S2000. O esforço de Moura acabaria por ser recompensado com uma vitória tangencial nesta luta a 2 pelo segundo e terceiro lugar da geral. Incontestada foi então a vitória, a terceira desta época para Bernardo Sousa, sempre com um andamento fantástico e proporcionando imagens de grande espetáculo do interior do seu Ford Fiesta S2000. Com este resultado, o piloto madeirense reforça a liderança no Campeonato de Portugal de Rallys e soma agora 81 pontos. No entanto, Ricardo Moura ainda poderá acrescentar uma pontuação máxima no final da época, uma vez que triunfou entre os concorrentes nacionais no SATA Rally dos Açores, incluído na Taça de Ouro. A próxima prova a contar para o Campeonato de Portugal de Rallys é o Rally Vinho da Madeira, que decorre de 1 a 3 de agosto. Perdemos o segundo lugar por 2 décimas de segundo. Foi pena, porque depois de termos passado pela liderança do Rally, andamos o Rally todo em segundo lugar. Mas pronto, no fim, na Super Especial, perdemos por 2 décimas. É o Rally, é assim mesmo. Mas mais importante que o terceiro lugar, penso eu, que é termos demonstrado a rapidez que demonstramos. Andamos com os homens da frente, demonstramos que podemos andar lá. E portanto isso é motivante e vamos continuar nesta toada e com o objetivo de melhorar cada vez mais para tentarmos andar cada vez melhor. Ricardo, um segundo lugar discutido ao milésimo quase de segundo. Como é que foi este dia de rally para si? Foi um dia com altos e baixos, nós já conseguimos ser rápidos, já vencemos troços. Temos pouca experiência quando comparado com outros pilotos, nomeadamente o Bernardo, que já tem muitos quilómetros com o S2000. Mesmo assim já conseguimos vencer troços, mas não conseguimos ser consistentes. Estávamos parados desde Guimarães, isso também refletiu-se um bocadinho nos primeiros troços e depois na parte da tarde, quando já estava outra vez com algum ritmo, atacámos bastante e isso foi bom porque conseguimos passar para a liderança. Também não posso obviamente deixar de agradecer aos patrocinadores e deixar uma palavra de apreço ao Druzilo, que fez um excelente rally e sem dúvida ele se tivesse vencido o rally era um justo vencedor. Na próxima edição do Auto Magazine vamos ao Algarve para a terceira jornada do Campeonato de Portugal de todo o terreno, a Baja Terras de Alcotim.